Bom, gente, o vídeo de hoje é um breve balanço sobre as eleições municipais com foco no eixo Rio-São Paulo, como ela representa uma derrota para a extrema-direita religiosa na medida em que os dois candidatos da Igreja Universal perdem nessas capitais e que elementos a gente pode antecipar sobre a disputa presidencial de 2022 a partir desse pleito municipal. Bom, a extrema-direita foi a maior derrotada na disputa pela administração das duas maiores capitais do país. No Rio de Janeiro, Marcelo Crivella perdeu a prefeitura que tinha na mão, confirmando nas urnas a pecha de prefeito mais incompetente e mais impopular da história do Rio. Em São Paulo, Celso Russomano, como sempre, largou em segundo para no final ser derrotado como nunca por um candidato da esquerda, Guilherme Boulos, do PSOL no caso. Para falar a verdade, essa foi a derrota que mais incomodou a extrema-direita religiosa. O Crivella e o Russomano, da Igreja Universal, foram abraçados pelas maiores denominações pentecostais, neopentecostais, Valdomiro Santiago, R.R. Soares, Silas Malafaia. Bom, Malafaia foi quem mais sentiu o golpe. Em primeiro lugar, quando tentou tirar o corpo fora da derrota dos dois candidatos para tentar salvar ali a sua imagem de sabichão perante seu público e salvar o seu capital político perante o governo. Segundo a Veja, ele teria dito, confidenciado a Bolsonaro, que sabia que ambos iriam perder. Bom, mas aí, meu amigo, ser juiz de futebol com VAR, com tirateima, até eu, né? Que figura. Ah, covardes que estão dormindo? Só que o movimento mais relevante veio depois, onde ele, Malafaia, gastou um sábado inteiro em ataques de ódio contra a Manuela Dávila, que disputava o segundo turno em Porto Alegre, e Boulos, que amassou o Russomano na disputa e deixou o Malafaia com aquela cara de bunda. Embora tenha perdido para Covas por 60-40, ali mais ou menos nessa relação, a campanha de Boulos foi vitoriosa em vários sentidos. Primeiro, por provar que o antipetismo ele é limitado enquanto um instrumento de contaminação de outras candidaturas, incluindo a do PSOL em São Paulo e a do PCdoB em Porto Alegre. Não que o macartismo tenha saído derrotado dessas eleições, ou que o antipetismo tenha arrefecido. Haja visto que o PT perdeu capitais e estagnou no ranking de população total governada dos municípios. Mas que a famigerada pergunta, e o Lula, e o PT? De certo modo, perdeu a sua força de mobilização de afetos. Meu amigo, isso perdeu. Bom, um exemplo extremo disso vem daqui da capital do Rio, onde o Crivella produziu mais de 1 milhão de panfletos, juntando o Eduardo Paes com o Marcelo Freixo e associando os dois a uma suposta legalização do aborto e das drogas. Freixo que não estava na disputa e Paes como se ele fosse ganhar uma monarquia absoluta, ao invés da prefeitura de uma cidade governada de fato pelo crime organizado. Bom, enfim, a tentativa desesperada de vincular o opositor à principal figura pública da esquerda fluminense não mexeu um grau o ponteiro em direção ao Crivella, que ainda vai ter que responder na justiça eleitoral e civil os ataques que ele fez contra o Freixo, que já informou que vai processá-lo. Bom, essa é a primeira conclusão de balanço que eu já solto aqui. No sistema eleitoral brasileiro, vai para o segundo turno o candidato que tem a base política mais firme, mais aguerrida, mais militante. Se essa base for de 1/3, pelo menos, o passaporte já está carimbado para o segundo turno. Só que no segundo turno ganha quem tem a rejeição menor. Se o candidato que tiver uma militância ali mais numerosa e uma rejeição geral baixa, esse candidato já leva no primeiro turno. Só que o caso do Crivella foi o exato oposto, foi diferente. Ele tinha uma militância grande, organizada, mobilizada, só que sua rejeição é monstruosa. Ele perdeu para o Paes na relação quase que de 70-30, sendo que ambos perderam para as abstenções, que foi na casa dos 35% do total de eleitores aqui no Rio de Janeiro. Em São Paulo, a abstenção foi alta e derrotou os dois candidatos também. Só que lá o mapa eleitoral teve um componente interessante. O Covas ele levou a melhor ali no centro expandido e zona oeste, enquanto Boulos venceu na zona sul e nos bairros mais periféricos da zona leste, que são as áreas mais pobres da capital paulista. E isso nos ajuda a completar o quadro interpretativo do chilique do Malafaia, que viu em São Paulo a esquerda avançar nos territórios onde o neopentecostalismo faz ali a disputa de consciência ali dura.
E não que o Malafaia ache que os pobres vão trocar a Bíblia Sagrada pelo Capital de Marx ou a cruz pela foice e a espada. Bom, a razão do chilique é que ele assiste agora, ao vivo e a cores, à normalização do pensamento de esquerda novamente nas camadas mais pobres, no caso de São Paulo, né? O que é capaz de ameaçar a sua hegemonia, que se baseia na demonização permanente da esquerda. Até porque o que mais tem é crente nas ocupações do MST e dos trabalhadores sem teto de São Paulo, mostrando que ambas as ideologias não são opostos maniqueístas, né, vamos dizer assim. O mapa no Rio também foi dramático para os neopentecostais, eu diria até pior, né? A Universal perdeu em todas as regiões da cidade no segundo turno. Bom, foi sintomática a vitória em primeiro turno apenas num pequeno reduto concentrado ali na Zona Oeste, né? Entre Bangu e Campo Grande, bairros com presença histórica pentecostal e neopentecostal, sendo ali a Assembleia de Deus de Bangu e a Vitória em Cristo de Campo Grande, ali os grandes polos de influência, né, desde longa data. Bom, no segundo turno, o atual prefeito sofreu uma invertida até no seu reduto eleitoral e virou um cadáver político espalhado pela cidade toda, e nós esperamos que ele não ressuscite no terceiro dia. Bom, em síntese, a Universal achou que poderia controlar o eixo Rio-São Paulo e, além de ter perdido a corrida ao segundo turno paulistano para um candidato tido como radical de esquerda, ainda perdeu a prefeitura do Rio, que já tinha na mão. Agora, um espectro que rondou a esquerda carioca, no caso, foi o mal do mal menor no segundo turno, né? Bom, o PT de Benedita, de cara, chamou o voto no Paz contra o Crivella. O PSOL da Renata Souza fez a campanha a favor de nenhum voto em Crivella, ou seja, voto nulo ou voto no Paz. E o PDT da Marta Rocha declarou neutralidade, sabe-se lá o que significa isso. Bom, do PT, que já ocupou secretarias e até uma vice-prefeitura de Paz no tempo do MDB, já era esperado esse apoio mais contundente, né? Bom, do PDT, que ocupou secretarias tanto na gestão de Paz quanto na de Crivella, também era esperada a sua postura, que de ideológica não tem nada, ela é puramente pragmática, né, de se apresentar como uma alternativa eleitoral viável, principalmente por ter batido na trave aí no segundo turno e o que animou eles a tomar essa posição independente. Bom, o dilema maior foi para o PSOL, né, que foi oposição a ambos os governos, Paz e Crivella, mas entendeu que Paz representaria esse tal do mal menor, o que também é bastante compreensível, né? E para ilustrar isso, eu trago um caso aqui do segundo turno entre Crivella e Marcelo Freixo em 2016, que serviu como laboratório de fake news por parte da extrema-direita. Bom, numa live com o Fábio Porchat, meses atrás, o Freixo comentou um caso emblemático, né, ocorrido no primeiro dia de campanha do segundo turno, quando os taxistas do ponto próximo à casa dele pararam de falar com ele, porque eles haviam recebido um áudio por WhatsApp com uma voz supostamente do Freixo, dizendo que ia liberar o Uber e ferrar com os taxistas, né? Bom, ele que pegou o táxi para ir uma atividade em Bom Sucesso, explicou àquele taxista que ele não tinha nada a ver com aquilo, mas quando ele chegou lá, ele foi xingado lá por um senhorzinho, um velhinho, dizendo que também tinha recebido um áudio por WhatsApp também, né, onde Freixo dizia que faria mudança de sexo de crianças nas escolas. Quer dizer, não basta mudar de sexo, ainda tem que ser na escola, né? Ou seja, foi o gabinete do ódio aí, associado à Universal, para barrar o avanço da esquerda no Rio de Janeiro, uma atividade puramente ideológica da extrema-direita. Bom, e como hoje o Brasil inteiro sabe, né, todos esses métodos foram aí aprimorados e largamente empregados por Jair Bolsonaro na eleição de 2018, com financiamento pesado via Caixa 2 empresarial, né, dessas fake news aí via WhatsApp. E que de lá para cá também todo mundo sabe que tanto Carlos quanto Rogéria, filho e ex-mulher de Bolsonaro, né, migraram para o Republicanos do Rio de Janeiro, disputar a vereança pela legenda, além do que o próprio Bolsonaro mergulhou de cabeça na campanha do Crivella, do Partido Republicanos. Olha, nesse ponto eu fecho com o meu partido. Eu acho que no fronte eleitoral não havia muita escolha do ponto de vista antifascista, a não ser fulminar o Crivella, nem que para isso fosse necessário o voto no Paz. O perigo que o Paz representa também é o do falso pragmatismo, né? Ou seja, ele se apresenta como um prefeito síndico, que é uma figura que o carioca adora, né, sob o manto de administrador técnico, né? E nisso ele ia normalizando o mal absoluto, que é a extrema-direita, a partir das chamadas relações republicanas com o Bolsonaro. E de fato esse é o Paz, esse é o perfil dele sem tirar nem pôr, né? Ele é o Mefistófeles da política carioca, né? No tempo do Mensalão ele dava porrada no PT, no Lula,
E o Lula foi lá, tirou ele da oposição, do PSDB, levando ele para o PMDB na época, governista, e permitindo que ele viesse prefeito aí com as verbas bilionárias da COP das Olimpíadas, né? Assim que o governo PT começou a fazer água, Lula foi preso, Dilma empichada, ele partiu para o exterior e agora voltou pronto, como eu disse, aí para estabelecer o mesmo tipo de diálogo com o bolsonarismo no quadro institucional. Eu sou o prefeito que tem que trazer investimentos para a capital. Quer dizer, nada diferente do que o Rodrigo Maia faz à frente da Câmara dos Deputados, né? O Rodrigo Maia, aliás, filho do César Maia, que lançou o Paz na Política e que hoje é vereador pelo DEM e presidente do partido no Rio de Janeiro, do DEM, né? Quer dizer, tudo em casa, tudo em família, né? O que mostra pra gente que o bolsonarismo é um monstro vivíssimo ainda, pronto para devorar em 2022 os que estão achando que estão neutralizando ele agora em 2020. Né? Bom, o último debate dos candidatos no Rio retratou bem o que é fazer e receber oposição de cada um desses grupos. Né? É curioso, né, que a disputa à prefeitura no Rio de Janeiro se deu entre democratas e republicanos. Falta de criatividade do roteirista, né? Bom, o Crivella falava como se estivesse num púlpito, né? Evocando temas religiosos, tentação, falando de pecado, versículos bíblicos, além de mencionar o Zé Pilintra, uma entidade da Umbanda que personifica o malandro regional carioca, né? Que foi usada como xingamento por ele, Crivella, contra o Paz, né? Bem ao sabor da Igreja Universal, dos seus métodos, né? Cuja ideologia se baseia na demonização dos cultos de matriz africana. Ele falou isso a partir do Paz, que costumava desfilar de chapéu Panamá nas escolas de samba do Rio, na Sapucaí, e ele foi associado por Crivella à entidade que usa um chapéuzinho parecido, rendendo aí todo tipo de piada, meme e figurino de eleitores nas sessões. Mas essa relação da Universal com as religiões não evangélicas e a cultura, incluindo o carnaval, daria um outro programa que talvez eu faça até o fim do mandato aí desse infeliz. O que cabe destacar é que Crivella sabia que a eleição estava perdida e insistiu em ficar ali falando para o seu público, né, fidelizar a sua base crente, militante, aquela coisa chata. Bom, já o Paz, o nervosinho da lista da Odebrecht, pelo menos teve a honestidade de dizer que o pessoal era contra a pedofilia. Ao contrário do que os panfletos da Universal, 1 milhão foram produzidos, né, pelo Partido Republicano, ao contrário do que esses panfletos diziam. Bom, o Paz disse também que contava com a oposição do pessoal ao seu governo. Enfim, dando a entender que o partido havia permitido o voto crítico nele por uma questão de consciência democrática. Né, não quis dissimular para o eleitor amplo nenhum apoio que de fato não existe. Né. E os próximos anos serão assim, né? De oposição a um partido que, no plano municipal, trata a cidade como uma empresa, né, sem qualquer visão social, é só visão mercadológica, especulativa, imobiliária principalmente, e que, no plano nacional, esse partido bem segue cozinhando e, por essa razão, aí, normalizando Bolsonaro em banho-maria, visando a disputa das eleições em 2022, que torna o DEM bem diferente do Republicanos, né, que usa as igrejas como comitê eleitoral e célula política para perseguir a esquerda e ungir Bolsonaro como Messias e seus filhos como uma espécie de casta sacerdotal, e foi contra isso que o pessoal se posicionou. Bom, para concluir, o Bolsonaro de fato se mostrou fraco nas eleições municipais, o que é esperado de um presidente sem partido, mas ele não está derrotado no plano eleitoral de curto prazo não, nem no plano político de médio prazo. O alto número de abstenções também é um outro quadro originado aí dessas eleições que revela que a esquerda tem espaço para crescer. Aliás, todos os campos políticos têm. Ocorre que assim, a extrema-direita religiosa ela é majoritariamente evangélica. E esse segmento, segundo projeções de analistas do IBGE, está em tendência de subida, que fará com que essa seja a maior fatia religiosa em 12 anos. Ou seja, qualquer trabalho de base na esquerda deve assumir ali duas paralelas, né? Uma é mobilizar a parcela não cristã da sociedade enquanto base militante, e a outra seria de empoderar cristãos progressistas, de modo que eles possam influenciar ali por dentro da sua bolha e normalizar, né, digamos assim, a esquerda no contexto das suas respectivas igrejas. Bom, se a extrema-direita vai sair vencedora nas eleições de 2022, só o futuro vai dizer. E que esse futuro dependa menos do acaso e mais do nosso engajamento. E saiba que esse canal é parte desse engajamento. E se você quer se engajar também, é fácil. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Eu sou Hugo Queiroz, luterano e teólogo, e esse é o canal Credo. Um abraço.